Isso é várias ordens de grandeza mais difícil do que qualquer outra coisa que temos. E isso está em um país que é 4 vezes maior que o Iraque. Em outras palavras, não existe uma solução militar terrestre para isso. 10 mil ataques com mísseis não colocaram o Irã de joelhos após 4 semanas de guerra até agora. Estamos numa situação em que, na minha opinião, não há como vencer. Na verdade, eu tenho mais preocupação de que os Estados Unidos usem uma arma nuclear tática do que Israel, e vou te dizer por quê. É uma honra receber novamente no estúdio o Coronel Danny Davis, agora apresentador do canal Daniel Davis Deep Dive no YouTube. Ele é um dos youtubers de geopolítica que mais cresce. Coronel, bem-vindo de volta ao programa. Prazer estar aqui, Sacha. Obrigado por me receber novamente. Para quem está te vendo pela primeira vez, sei que você ficou famoso por expor desinformação durante a guerra do Afeganistão. Minha primeira pergunta, estamos vendo o mesmo agora no Irã? O público está sendo enganado sobre como essa guerra realmente está se desenrolando? Com certeza. Cara, está ainda pior do que quando eu revelei muita coisa disso em 2012 sobre a guerra do Afeganistão. E você não precisa ir muito longe, basta olhar para o secretário da guerra, Pete Hegseth, anteontem, na reunião do gabinete, onde ele disse: escuta, nós temos supremacia aérea, nossos A-10 estão por aí fazendo o que querem, já destruímos todas essas coisas. Segundo o presidente Trump, eles estão quase derrotados. E não há literalmente nenhuma verdade nisso. Na verdade, o que você vê, e você pode ver as evidências físicas disso, não é difícil de perceber. Não é apenas uma questão de disse-me disse. O que o presidente e o secretário de guerra disseram é incompatível com a observação do que está acontecendo no local. Se tivéssemos sucesso e destruído a força aérea deles, poderíamos fazer o que quiséssemos com o Irã. E se o presidente Trump estivesse certo ao dizer que eles estão praticamente derrotados, então por que estamos tendo negociações ou tentando negociar como ele afirma que estamos? Ao mesmo tempo, os iranianos dizem: não, não estamos. O presidente Trump afirmou: eu dei a eles ou eles me deram esse grande presente, que depois ele explicou serem vários navios-tanque cheios de gás e petróleo. E o Irã diz: não, nós não demos, nós não te demos nada. Do que você está falando? E então eles continuam insistindo e dizem: mas tanto faz, não vamos negociar nada, a menos que você esteja disposto a aceitar nossos termos aqui. E isso inclui reparações pelos danos que vocês causaram, garantias de segurança e a retirada do Oriente Médio das suas bases militares. Caso contrário, eles dizem: vamos continuar e vamos manter o controle do Estreito de Hormuz, onde, como todo mundo já sabe, tenho certeza disso. 20% do gás mundial passa por lá, 20% do gás e do petróleo do mundo passam por lá todos os dias, até percentuais maiores em algumas categorias de gás natural. Itens como matérias-primas para fertilizantes, hélio e outros recursos essenciais no mundo todo para diversas finalidades. E especialmente a Ásia, alguns desses outros países precisam que 90% de seus produtos petrolíferos venham do Oriente Médio e passem pelo Estreito de Hormuz. Então eles precisam desesperadamente que esse material seja liberado. Nós também precisamos disso desesperadamente, porque a nossa própria economia está começando a realmente cambalear por causa do preço do petróleo, seja o WTI ou o Brent. Essas coisas já passam de $100 o barril e devem continuar subindo. Se não liberarmos isso logo, teremos um grande problema. Mas agora, então, SARS, esse é um dos maiores fracassos que tivemos, porque mentimos incessantemente em 2025 e dissemos que estávamos seguindo pela via diplomática. Na verdade, preparávamos ataques militares na guerra de 12 dias e repetimos depois. Desta vez, quando? Após a terceira rodada de negociações, o Irã aceitou ceder em pontos importantes, o que deveria eliminar a chance de guerra. Então, nós os atacamos de novo e o ministro das Relações Exteriores deles, Abbas Araqi, disse ontem mesmo: não vamos cair nessa de novo. Então, não vamos negociar com vocês até que possamos obter algum tipo de garantia de que vocês não vão simplesmente voltar e nos atacar de novo. E, aliás, talvez a gente nunca mais abra o Estreito de Hormuz como era antes, onde era totalmente livre. Agora, talvez mantenhamos só um pedágio lá e vamos controlar isso daqui para frente. Então, basicamente, eles estão dizendo que toda a dinâmica no Oriente Médio mudou permanentemente. E aí, há pessoas nos Estados Unidos que dizem: ok, não podemos permitir isso porque temos que dar as ordens. Então, e se 10 mil ataques de mísseis não conseguiram colocar o Irã de joelhos após 4 semanas de guerra, agora talvez a gente precise entrar por terra e conquistar algum terreno estratégico, como a ilha de Karg ou a ilha de Kashium, ou talvez até tentar pegar fisicamente algum desse novo material nuclear dentro do Irã. Talvez a gente faça algo assim.
Talvez isso o obrigue a agir, mas posso explicar por que seria um desastre, resultando na morte de muitos soldados americanos, fuzileiros da Força Aérea ou do Exército. Isso não resolveria nada aqui e pioraria profundamente a situação. Mas estamos em uma posição agora em que, do meu ponto de vista, não há vitória. E a questão é, quanto dano vamos sofrer antes de finalmente sairmos disso? Sim, absolutamente. Acho que é exatamente isso que estamos vendo. E, sabe, só para os nossos telespectadores, acho que estamos em um ponto agora, Dani, em que qualquer coisa que venha da Casa Branca, acho que você praticamente tem que considerar como informação falsa ou, no mínimo, ser muito, muito cético em relação a isso. Porque, como você disse, Pete Hex está dizendo, olha, nós dominamos, acertamos tantos alvos, já controlamos a área, está tudo ótimo e maravilhoso, mas o Estreito de Hormuz segue fechado e Israel ainda é alvo de muitos mísseis. As bases militares dos Estados Unidos continuam sendo atacadas. Se está tudo sob controle, por que isso acontece? E eu acho que a pergunta mais simples, algumas pessoas, você sabe, já me mandaram mensagens no Twitter e alguns comentários dizendo, sabe, não, os Estados Unidos estão dominando agora. E a minha resposta é, o Estreito de Hormuz está aberto? Isso é a única coisa que importa agora. Está aberto? Se não está, então os Estados Unidos não alcançaram esses objetivos. Bem, e você viu o presidente Trump? E eu, na verdade, mostrei isso no nosso programa ontem. Quando você olha para as declarações que ele fez na fase inicial disso, no dia 28 de fevereiro, ele disse, olha, eu disse várias coisas. Os objetivos são a destruição dos mísseis deles, a destruição da marinha deles, a eliminação de seus grupos aliados como atores e, claro, nenhuma arma nuclear. Precisamos destruir tudo isso, né? O que é estranho, já que supostamente já tínhamos destruído tudo isso no ano anterior. Mas foi o que ele disse. E na reunião de gabinete dele, 2 dias atrás, enquanto ele dizia que basicamente já eliminamos todos os deles, basicamente, eu alcancei todos os meus objetivos e estamos perto de encerrar isso, incluindo os drones e os mísseis de longo alcance. Enquanto ele falava, havia uma reportagem ao vivo da Fox News de Tel Aviv que dizia, sabe, dava para ouvir as sirenes tocando ao fundo, e ele disse que eles estavam no meio da 10ª rodada de ataques naquele dia, o que contradiz de forma dramática e radical as palavras que saíam da boca dele naquele momento. E claro, né, o lado iraniano tem mantido uma taxa constante de ataques desde mais ou menos 5 ou 6 de março. Eles continuam atingindo Israel, continuam atingindo alguns dos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Eles ainda atacam algumas das nossas bases e o estreito segue fechado. Portanto, não importa o que ele diga, enquanto eles puderem atacar alvos, e a marinha, aliás, claramente não foi destruída, apesar do que se afirma. Muitos grandes navios de superfície foram destruídos sem dúvida. Mas a maior parte da marinha deles mudou, anos atrás, para principalmente esses pequenos barcos rápidos, que são difíceis de serem alvejados e carregam muito poder de fogo com mísseis antinávio a bordo. Eles possuem uma frota de submarinos que nem sequer foi atingida. Também tem navios de superfície não tripulados, como os usados na guerra Rússia-Ucrânia, que quase não foram empregados, mas quando foram, tiveram sucesso. E claro, eles têm toda essa variedade de mísseis diferentes. Então, tudo o que eles tinham ainda está em vigor neste momento. Apesar do número de assassinatos do lado ucraniano, incluindo o recente do comandante naval, eles são substituídos como ocorre em guerras e seguem em frente. O próximo assume e a política do país não muda. Praticamente não há verdade no que ouvimos oficialmente de Washington agora. Quero dizer, isso é realmente preocupante como cidadãos dos Estados Unidos. Obviamente, gostaríamos de confiar no nosso governo, gostaríamos de confiar na nossa mídia. Por isso, criamos canais no YouTube para apresentar a verdade e fazer entrevistas de qualidade como esta, analisando fatos e acompanhando o que acontece na prática. Vi agora um tweet sobre a carta do Kovacs. Até esta manhã, a inteligência dos Estados Unidos determinou que apenas 33% do arsenal de mísseis do Irã foi destruído, enquanto a guerra com o Irã se aproxima de um mês, segundo a Reuters. O detalhe inclui que uma avaliação de inteligência mostra que o Irã ainda possui um estoque significativo de mísseis e que fontes dizem que a inteligência dos Estados Unidos era semelhante em relação à capacidade de drones do Irã. Então, novamente, quero dizer, você sabe, ouvimos uma coisa do presidente e da Casa Branca. Acho que estamos em um ponto agora em que, você sabe, a equipe de Trump está apenas tentando se virar e tentando inventar o que puder. Falamos sobre o Estreito de Hormuz. Tenho certeza de que você viu quando Donald Trump disse que controlaria o estreito. Ele afirmou que ele e o Ayatollah fariam isso juntos. O Irã vai conseguir controlar o mar. Vai ser controlado em conjunto. Talvez eu.
Eu e o Ayatollah. Quem quer que seja o Ayatollah? Você tem que começar a pensar sobre a capacidade mental do Trump aqui. Quero dizer, ele realmente perdeu o juízo, Danny? Tenho sérias preocupações sobre isso, sim. Eu conversei com alguém ontem de manhã que tem conhecimento sobre o funcionamento interno da administração e disse que há um problema adicional. O presidente Trump agora só convive com quem diz o que ele quer ouvir e impede que outros se aproximem. Alguns responsáveis por filtrar o acesso também agem assim. Então, qualquer pessoa que traga notícias que ele não quer ouvir, nem sequer tem permissão para entrar. Você deve ter visto esses relatos aqui também nos últimos dias, de que ele recebe um resumo em vídeo de 2 minutos dos últimos 2 dias, das últimas 48 horas de destruição, seja o que for. E isso é tudo o que ele vê. Agora, ele recebe relatórios, e isso foi confirmado por uma fonte interna. Ele realmente recebe outras informações de inteligência. Mas a questão é, o que ele retém? Quando ele só é cercado por pessoas que trazem boas notícias e só vê na TV tudo o que estamos atingindo, e é verdade, estamos atingindo muita coisa. 10 mil alvos foram atingidos dentro do Irã. Então, todo tipo de dano já foi causado. Mas veja, se você acha que danos superficiais se traduzem em resultados estratégicos e que de alguma forma isso vai se esgotar, a interpretação do regime iraniano é continuar ou destruir a vontade deles, não há fundamento para isso. Se você não está ouvindo, pode acabar acreditando no que dizem. Acho isso tão problemático quanto a possível questão das capacidades mentais dele. Estão funcionando corretamente, sobre o que eu também tenho algumas dúvidas. Sim, com certeza. Eu estava fazendo outra entrevista com o Sean Ryan, que mora na China. Ele é um grande especialista em China e estava falando sobre a diferença aqui. Uma coisa que ele disse e me marcou foi: eu realmente não acho que Donald Trump seja um mentiroso. Acredito que ele realmente crê no que diz, o que é ainda mais perigoso, pois se está tão iludido sobre o que ocorre, isso é um desastre para o mundo todo. Sabemos que temos 1.000 paraquedistas a caminho, ouvimos algo sobre 5.000 fuzileiros navais também estarem a caminho. Na verdade, ouvi relatos de que estamos cogitando uma operação muito maior, talvez com 50.000 ou 100.000 soldados, se preparando para uma grande invasão. Quero que você explique, você é um veterano, tem experiência nisso, fale comigo sobre a logística disso. Quero dizer, isso é realmente possível? Essa é minha primeira pergunta. É realmente possível colocar tropas em solo? Sim, é possível fazer isso. A questão é, o que vão conseguir? Vou analisar de diferentes perspectivas. Primeiramente, em 1991, eu fiz parte da força de invasão na Operação Tempestade no deserto. Então, eu fazia parte de uma unidade blindada, a 2ª Cavalaria dos Estados Unidos, chamada de 2ª ACR, e nós fomos deslocados da Alemanha, onde estávamos localizados, para a Arábia Saudita. E então treinamos nos desertos do oeste da Arábia Saudita. E então atacamos o Iraque e libertamos o Kuwait e tudo mais. Então eu vi em primeira mão exatamente o que é necessário para mover uma força desse tamanho. Esse foi o 7º corpo que saiu da Alemanha, um corpo inteiro, centenas de milhares de soldados ao todo. Acho que ficou entre 500 mil e 600 mil com os aliados incluídos. Era uma força enorme. Vi do ponto de vista logístico como precisava ser movida. Era preciso conseguir os navios Horus, saber quanto tempo levavam para navegar e transitar na área, além da segurança necessária. Depois vinha o descarregamento nos portos. O nosso foi Al Jabal, na Arábia Saudita. Depois retiramos eles dos portos, preparamos, configuramos e seguimos para o deserto para preparação e treinamento. Treinávamos na Alemanha antes de partir, pois sabíamos que isso seria possível. Depois seguimos para as operações. Isso levou de agosto de 1990 até fevereiro de 1991 para concluir todo o processo antes de começarmos a lançar no fim de fevereiro de 1991. Agora, são necessários muitos recursos para reunir uma força grande o suficiente para fazer algo em terra, e isso foi no Iraque. E em 2003, na Guerra dos Estados Unidos, eu estava trabalhando no Pentágono. Então, eu fazia parte do grupo que ajudou a mobilizar e reunir todos esses recursos necessários. Então, eu vi isso de todos os ângulos que você pode imaginar. Fazer algo sequer parecido com isso no Irã agora seria várias ordens de grandeza mais difícil do que aquilo foi. E aquilo já foi difícil o suficiente por si só, porque agora não temos todas as áreas amigas. Na verdade, o Iraque, que seria o ponto de trânsito mais lógico para onde você reuniria forças e então entraria no Irã, isso pode não estar disponível para nós, porque parte do parlamento iraquiano acabou de autorizar uma parte das suas forças de segurança xiitas a, entre aspas, se defenderem contra americanos que mataram alguns dos seus integrantes nas PMFs.
É assim que eles chamam. Faz parte das forças xiitas deles. Isso faz parte da segurança do país deles, diferente das milícias iranianas que atuam lá. Agora, dizem que podem se unir contra os Estados Unidos e talvez neguem essa oportunidade aos Estados Unidos. Quem sabe se vamos conseguir entrar? Porque uma coisa é que algumas nações provavelmente permitiriam, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Então isso significa que você poderia montar alguma coisa lá, mas como é que vai levar as tropas para o outro lado? Se você não tiver o Iraque ou a Turquia, por exemplo, que acho que usamos na tempestade no deserto, não estariam disponíveis na Operação Liberdade do Iraque por razões políticas. Duvido que estariam disponíveis agora também. Então a questão é, de onde você poderia entrar se o Iraque for hostil? Então, praticamente, a única opção que você tem agora são inserções aéreas a partir da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes Unidos, assumindo que eles deem permissão. E isso significa helicópteros. Isso significa helicópteros Chinook, os V-22 de rotor basculante, os Black Hawk e talvez mais alguns outros tipos de transporte. Mas, no fim das contas, eles são lentos, são facilmente atacados. Você pode perder muitos ao entrar, independentemente do que aconteça, mesmo com forças pequenas como as discutidas agora na Ilha Karg e na curva do Estreito de Hormuz. É uma operação de alto risco, ainda mais para um grupo pequeno. E aí você tem a questão de que supostamente mais tropas estão chegando, 10 mil a mais, de acordo com a Associated Press, há 2 dias, foram alertadas para ir. Se vierem mais, quem pode dizer? Mas para onde iriam? Existem dificuldades logísticas e de inserção, e ainda há outro nível. Depois que o que quer que você consiga passar, o que não for abatido no caminho, agora você tem que lutar em terra, seja em Karg, na Ilha Kuching ou em qualquer outro alvo que possa ser. Como você sustenta isso? Essa é a grande questão, porque para os helicópteros que vão colocar a força de inserção agora, então toda a missão de apoio para você, água, comida, combustível, munição, reabastecimento, evacuação médica saindo, se alguém se ferir, é preciso levá-lo a um hospital, pois não é possível ter um hospital na ZL, a zona de pouso. Então você precisa conseguir tirá-los de lá. Bem, isso significa que todo helicóptero de evacuação médica que entrar estará em risco de ser abatido e todo helicóptero que sair também estará em risco de ser abatido. Você entende o que estou dizendo aqui? Isso é várias ordens de grandeza mais difícil do que qualquer outra coisa que temos. E isso é em um país que é 4 vezes maior que o Iraque. E o terreno defensivo é montanhoso. Como a pior parte do que vivi nas minhas 2 missões no Afeganistão, especialmente na área ao redor da fronteira entre o Paquistão e o Irã, ou a fronteira do Afeganistão, eu vi isso de perto. E isso é o que acontece em todo o oeste do Iraque, Irã, se quiséssemos tentar entrar lá. Em outras palavras, não existe uma solução militar terrestre para isso, mas parece que vamos tentar provar isso no campo de batalha. Então eu tenho mais uma pergunta. Quando você fala sobre helicópteros entrando, como eles chegaram lá, eles estão realmente pousando esses helicópteros, então eles precisam voar. Você diz, por exemplo, que eles podem vir dos Emirados Árabes Unidos. Então eles estão voando pelo Estreito de Hormuz e depois vão realmente pousar de fato, e aí nossas tropas vão desembarcar desses helicópteros. Eu entendi certo? Eles mal encostam os patins no chão e os caras já pulam pela traseira. O helicóptero decola logo em seguida e vai embora. Então ele não fica no chão, talvez só por alguns minutos. Certo. Parece uma missão suicida, não consigo imaginar. Aprendi algo interessante entrevistando o professor Mirandi da Universidade de Teherã. E ele disse, uma coisa que você precisa entender sobre o Estreito de Hormuz é que ele está fechado agora, mas não está fechado fisicamente, sabe? Não é como se houvesse soldados lá defendendo as margens. Não é como se eles tivessem uma enorme frota naval. Ele disse que eles são controlados por lançadores de mísseis que às vezes ficam a centenas de quilômetros de distância. Certo. Então não é, sabe, eu só quero esclarecer isso para o nosso público, porque não é como se o Irã tivesse fortificado o Estreito de Hormuz e houvesse uma enorme presença militar lá. Ele segue aberto, pois há poucas pessoas, mas qualquer um que tentar passar será alvo de míssil e terá o barco destruído. Eu nem entendo como isso seria possível. Quero dizer, se você vai tentar, 1000 homens chegarão nesses helicópteros. É uma longa viagem pelo estreito que tem cerca de 24 milhas, certo? Então, quero dizer, é bastante tempo no ar para esses helicópteros e aí você vai tentar pousar na Ilha Karg. Eu só consigo imaginar que esses caras seriam completamente bombardeados por mísseis e ataques iranianos. Isso não aconteceria? Certo. Claro que aconteceria. É exatamente por isso que estou gritando que eles não deveriam tentar isso, porque é possível que a força de invasão seja praticamente destruída antes mesmo de chegar lá. E, sabe, você está falando de helicópteros caindo no meio do estreito.
Quero dizer, é meio difícil para qualquer um deles sobreviver, muito menos para alguém conseguir chegar até eles e tentar resgatá-los. E então, uma vez que eles pousassem lá, porque provavelmente alguns conseguiriam pousar, porque quase com certeza o que você veria é que eles não mandariam helicópteros para lá sem cobertura. Essas aeronaves que agora bombardeiam e atiram em alvos no Irã, certamente seriam todas direcionadas para cá. Provavelmente isso viria após uma campanha aérea parecida com a da tempestade no deserto, atingindo todos os alvos de superfície da área para enfraquecer e assim por diante. Depois você teria apoio aéreo aproximado de outros A-10 e de helicópteros Apache, algo que desse cobertura para eles. Então haveria muita tentativa de fazer esse tipo de coisa, mas como você apontou corretamente, o maior risco é que grande parte do fogo contra esses helicópteros não viria necessariamente das baterias costeiras. Tenho certeza de que algumas virão, mas poderiam vir de dezenas, várias dezenas ou até centenas de milhas de distância, de outros lugares que poderiam chegar e atingir muitos desses alvos. Então é praticamente uma tarefa militar impossível de ser realizada. Imagine que os Estados Unidos consigam colocar tropas em solo. Fale para a gente sobre a logística, como você mencionou brevemente. Eu gostaria de aprofundar, como funciona com refeições, água, um lugar para dormir, coisas assim. Como é o dia a dia, quero dizer, porque você está no meio do deserto, certo? Não há infraestrutura por perto. Quero dizer, basicamente você precisa levar seus suprimentos com você. Quando eles são enviados para lá, eles levam uma certa quantidade de refeições com eles? E como funciona essa questão da logística? Então você vai ver, e isso seria semelhante ao que os fuzileiros navais fizeram ao desembarcar em algumas ilhas durante a campanha de salto entre ilhas na Segunda Guerra Mundial, quando os fuzileiros navais dos Estados Unidos estavam avançando cada vez mais perto, eventualmente chegando a Iwo Jima e algumas outras cidades. Guadalcanal, eu acho que é um bom exemplo, porque colocamos muitos fuzileiros navais lá. E então eles tinham munição, comida e água, sabe? Que era para durar, se não me engano, 24 horas, 36 horas, algo assim. Mas era muito difícil conseguir reabastecimento lá. Então, muitos dos fuzileiros navais começaram a sofrer de exaustão e falta de água. Eles simplesmente não conseguiam avançar porque era difícil passar por causa do fogo inimigo ali. Então, havia japoneses na ilha, assim como haveria iranianos na ilha também. Naquela época, a artilharia era o maior recurso deles. Agora nós também temos artilharia, drones e mísseis, além de tudo isso com que teríamos que nos preocupar, coisa que aqueles fuzileiros navais não precisavam. Então seria simplesmente um fogo devastador aqui. E o problema é que, sim, você vai vir com a água que tiver, seja dos paraquedistas da 82ª ou dos fuzileiros navais. Que ao usar tudo, se não conseguir uma linha clara de reabastecimento, pode ficar sem água, assim como pode ser impedido pelo fogo inimigo se não levar água para lá. Isso é exatamente, e então, claro, digamos que você está lá, sabe, como você disse, eles podem ter comida suficiente para 24, vamos chamar de 48 horas. Como você faz para reabastecê-los? Como você leva mais água para eles? Como você leva os suprimentos de que eles precisam? E então, seja qual for a operação que eles vão tentar realizar, como você tira eles de lá depois? Agora você tem que embarcar nos mesmos helicópteros e tentar aquela mesma jornada de 24 milhas pelo estreito, assumindo que temos os caças militares para dar cobertura para eles. Quero dizer, isso parece quase um pesadelo logístico. E fico feliz que você tenha mencionado isso, que no passado, onde você estava, você nos mostrou que treinou de agosto até fevereiro, não foi? Sabe, quero dizer, estamos falando de um período de 6 meses para você se mobilizar. Agora, obviamente, muito mais tropas. Você está falando de 500 mil soldados com todo mundo lá. Então, é uma força muito grande. Simplesmente não parece logisticamente possível. Para mim, não parece possível de jeito nenhum. Certo. E porque você precisa ter tanto apoio aéreo quanto transporte aéreo, sabe? C-17, C-100 e 30 C-5. Você também precisa de vários navios Roro, entre outros. Quero dizer, é uma enorme capacidade logística de transporte aéreo e marítimo necessária para levar uma força de invasão até lá. E você precisa ter uma força desse tamanho. Quando eu participei da tempestade no deserto lá, tínhamos um exército de 750 mil homens. O exército está em torno de, acho que 450, 475, algo assim, algo entre esses números. Isso varia, mas são cerca de 300 mil a menos. E claro, temos exigências no mundo todo, então eles estão literalmente, você sabe, espalhados pelos 4 cantos do mundo. Eles teriam que ser reunidos em algum lugar ou então direcionados de seus diferentes locais para lá, o que, claro, exige logística, mais navios, mais aviões, transporte, etc., que agora estão todos empenhados nisso para mover munição. Mas você vai ter que parar porque é um jogo de soma zero.
Se esses transportes forem tirados do serviço de levar, você sabe, reabastecimentos e outras coisas para mísseis de defesa aérea, mísseis de poder aéreo que estávamos usando, outras logísticas para a guerra aérea e naval, agora você tem que direcioná-los para a guerra terrestre. Isso significa que você ficará sem o outro recurso, pois não temos o suficiente para tudo. E claro, ao fazer isso, você estaria dizendo que todas as outras necessidades globais seriam sacrificadas, pois não teríamos mais essa capacidade de projeção de poder em nenhum lugar. E tudo vai ser, você sabe, concentrado nessa única área, colocando em risco tudo na Europa, tudo no nosso hemisfério e tudo na Ásia-Pacífico. Então, existem consequências reais até mesmo em tentar fazer isso. Esse é um bom ponto. Danny, com seu grande histórico e experiência militar, você tem um conhecimento muito profundo disso. Você já presenciou isso em operações militares anteriores. Mas quando você olha para isso agora, essa conquista já dura um mês e estamos longe do fim, apesar do que Trump quer dizer, do que ele quer afirmar. Mas qual é o maior equívoco que os formuladores de políticas dos Estados Unidos têm sobre as capacidades militares do Irã neste momento? O maior erro, em minha opinião, é pensar que o povo iraniano pode ser bombardeado até se submeter. Achamos que, se assassinarmos líderes suficientes e destruirmos coisas suficientes na superfície, eles vão se render. E isso é uma distorção grosseira de como qualquer povo age. E temos muitos exemplos só no último século. Quero dizer, olhe para a Grã-Bretanha, na Batalha da Grã-Bretanha, quando os nazistas tentaram fazê-los sucumbir bombardeando Londres e, você sabe, destruindo tudo pelo ar e com seus ataques ao país, especialmente em Londres. Isso só fortaleceu a determinação britânica de derrotar os nazistas. Depois vieram os japoneses. Tentamos bombardear suas cidades com bombas incendiárias, assim como fizemos com a Alemanha. Estávamos cercando-os, mas eles nunca se renderam. Só a bomba nuclear fez os japoneses se renderem. Do contrário, continuariam pagando esse preço, independentemente das cidades destruídas. Os alemães, da mesma forma, nunca desistiram, até que finalmente a capital fosse tomada. Houve a convergência entre o Exército Vermelho e os exércitos aliados. Eles nunca desistiram. Então, não importava quantas coisas acontecessem, como os famosos bombardeios incendiários de Düsseldorf, eles não desistiram por causa disso. Você tem a faixa de Gaza, esse pequeno pedaço de terra aqui onde Israel bombardeou tudo por cerca de 2 anos seguidos, e eles nunca desistiram, e eles nunca foram derrotados, nem mesmo o Hamas foi derrotado. Os Houthis não foram derrotados pela Arábia Saudita, depois por Israel e depois por nós no Mar Vermelho. E até hoje eles ainda são uma força viável. No Hezbollah, todo mundo foi assassinado. O líder Hassan Nasrallah, os generais todos, apesar das bombas de Pager e tanto dano, continuaram viáveis. Agora voltaram a combater. Por que alguém acha que, se toda essa operação, e você pode incluir os ucranianos nisso, com todo o fogo que eles receberam da Rússia, até hoje eles ainda não desistiram e continuam resistindo, mesmo estando muito abaixo na dinâmica de poder entre esses dois? Por que o Irã desistiria após 4 semanas? Essa era a esperança, talvez até em alguns dias, mas isso era irracional. Quero dizer, isso não entende as relações humanas, muito menos as específicas do Irã. E você pode ver isso pelo comportamento deles na guerra Irã-Iraque, na qual apoiamos o Iraque contra o Irã por 8 anos. Eles nunca desistiram, mesmo após perder centenas de milhares de homens, cidades bombardeadas e líderes executados. Então, nós temos uma experiência clara do próprio lado iraniano e ignoramos tudo isso. Acho que esse é o principal fracasso estratégico dessa operação até agora. Essa é uma resposta fascinante, pois você trouxe a história de várias guerras. Você apontou que nenhuma força atacante foi bombardeada até se render, certo? Faz sentido, pois você vai defender seu território. Em uma guerra não vou desistir, preciso lutar pelo que quero. E quero dizer, nós certamente vemos isso por parte dos iranianos. Eu quero trazer Israel para a conversa aqui, porque eu acho que no início dessa guerra houve muita especulação de que, obviamente, os Estados Unidos entraram na guerra em nome de Israel. E eu acho que estamos começando a ver um pouco de tensão na relação entre os Estados Unidos e Israel. Acredito que Donald Trump, por vezes, teve dificuldade em controlar Benjamin Netanyahu. Nós vimos isso com a guerra em Gaza, onde, você sabe, Trump disse, por favor, eu não quero que você faça isso. Netanyahu, no dia seguinte, vai lá e diz, adivinha só? Nós fomos lá e fizemos porque queríamos fazer. Como você vê essa relação entre os Estados Unidos e Israel agora e como ela afeta essa guerra? Bem, basta lembrar a recente renúncia de Joe Kent do cargo de número 2 no escritório do diretor de inteligência nacional.
Ele mencionou esse motivo como razão para não poder mais, em boa consciência, exercer seu trabalho, pois, segundo ele, isso era evidente internamente. Os israelenses e muitos meios de comunicação ocidentais americanos coniventes pressionaram o governo Trump, o próprio presidente, a fazer coisas que eram claramente contrárias aos interesses dos Estados Unidos. E só posso concordar pelas minhas observações externas com o que ele via internamente. Não havia necessidade alguma de os Estados Unidos se envolverem nisso. Não havia nada a ganhar. Na verdade, acho que a Guerra de 12 Dias de 2025 foi uma violação da lei americana, da Constituição dos Estados Unidos e do direito internacional, e não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E alegamos que isso resultou na destruição de muitas das instalações nucleares, o que significava que agora praticamente não havia chance, pelo menos no curto prazo, de eles iniciarem um programa para desenvolver uma bomba nuclear que eles nunca tiveram, pelo menos não desde 2003. A justificativa faltava, pois eles não buscavam uma arma nuclear. Ainda assim, vocês fizeram isso naquela época. Então isso dava ainda mais razão para não fazermos nada agora, porque a única coisa com a qual, pelo menos aparentemente, nos importávamos era que eles não desenvolvessem uma arma nuclear. E essa besteira que foi apresentada por Lindsey Graham, Jack Keane e até Witkoff, de que eles estavam há 2 semanas de ter material para fabricar bombas, era uma mentira. Foi categoricamente uma mentira. Isso ficou claro no depoimento da semana passada no Senado e na Câmara, pelo diretor Gabbard, que foi pressionado em um determinado momento pelo senador Ossoff, e disse: houve instalações nucleares obliteradas em 2025, sim. Segundo a inteligência, eles tentaram ressuscitar ou reconstruir isso? Não. Portanto, é uma impossibilidade física ter havido uma ameaça iminente, como a Casa Branca alegou, vinda de material nuclear. Por algum motivo, ela não quis dizer isso em voz alta, apesar de ter registrado por escrito, mas o fato foi exposto. Então, até mesmo da administração, eles estão dizendo que não havia justificativa para termos entrado lá. Então, o único que resta é Israel, porque eles vêm implorando para que a gente vá lutar contra o Irã há muito tempo. Como você deve se lembrar, na verdade, o presidente Biden sofreu muita pressão intensa de Israel e ele cedeu de várias maneiras, especialmente em relação ao pobre povo palestino na faixa de Gaza, fez vista grossa na Cisjordânia e até em algumas outras coisas que Israel estava fazendo na Síria e no Líbano, mas ele não foi tão longe. Então eles tentaram fazer com que ele entrasse no Irã. Ele não fez isso. Mas finalmente, aí vem Trump e eles conseguiram fazê-lo cruzar essa linha. Quero dizer, está bem claro. E para mim é preto no branco. Não há realmente nenhuma dúvida sobre isso. Sim, essa análise é fascinante. Por isso temos você aqui, Danny, para explicar. Tenho uma última pergunta para você. E é uma pergunta séria, porque no começo da semana, debati com a ex-embaixadora dos Estados Unidos na Dinamarca, Marcia Sands, e tínhamos opiniões bem diferentes sobre a guerra. E ela disse que, em uma guerra, você nunca descarta nenhuma opção. E ela basicamente indicou o uso potencial de uma ogiva nuclear como uma opção que ela certamente quer manter em consideração. Eu critiquei duramente esse ponto. Eu disse, não acredito que você tenha dito isso. Acho isso totalmente irresponsável. E eu simplesmente me preocupo com toda a humanidade, sabe? Se estamos sequer considerando esse tipo de opção aqui. O quanto você está preocupado com a possibilidade de Israel chegar a um ponto em que perceba que essa guerra está fora de controle? Eles veem que o Irã não pode ser contido? E você se preocupa com o uso potencial de uma ogiva nuclear nesse conflito? Deixe-me abordar o primeiro ponto dela. Dizer que nunca se deve descartar nada é um absurdo. Claro que algumas coisas precisam ser descartadas. Porque, em nome de Deus, você colocaria algo na mesa que prejudicaria você e seus próprios interesses? Porque há tudo a perder se você seguir por esse caminho. Isso deveria te mostrar que se algo, mesmo em relação a armas nucleares, precisa ser considerado, isso indica que seus objetivos devem ser mudados. Ou você não deveria ir para a guerra, porque isso só pode nos prejudicar, já que você não pode fazer isso de forma isolada. Sempre haverá consequências. Então eu simplesmente destruiria isso desde o começo. Isso é absurdo. Eu não sei de onde veio essa ideia. Mas então, sobre o conteúdo do que você perguntou, na verdade eu tenho mais preocupação de que os Estados Unidos usem uma arma nuclear tática do que Israel. E eu vou te dizer por quê, porque o Irã está muito ciente dos riscos envolvidos nisso. Eles sabem, nunca tiveram qualquer ilusão de que Israel poderia, em algum momento, usar uma arma nuclear. Por isso, acho impossível que eles abram mão voluntariamente do controle do Estreito de Hormuz.
Mas eu acho que se eles perceberem que os Estados Unidos podem se retirar ou parar de atirar, acho que eles têm toda a motivação para parar de atacar Israel, porque não querem colocá-los nessa posição. Eles podem dizer, ok, vamos deixá-los em paz. Controlamos o Estreito de Hormuz e vocês pararam de atirar. Podemos aceitar isso. Eles querem reparações e nossa saída do território. Essas são coisas com as quais você pode negociar, mas o controle do Estreito e a ausência de combates, eu acho que já seriam suficientes para satisfazê-los. O que me preocupa é que, se tentarmos isso em terra, pode ter um resultado catastrófico, como já descrevi ser provável. E então, ao invés de reconhecer a futilidade disso, fazemos algo pior, insistimos e voltamos lá. E o presidente Trump será, e te garanto que alguns usarão esse argumento em seu círculo íntimo. Sabe, o presidente dos Estados Unidos, em 1945, enfrentou a mesma situação. Relatórios indicam que, ao saltar de ilha em ilha e depois invadir o Japão, poderíamos sofrer até 1 milhão de baixas devido à resistência feroz deles. Os iranianos também agirão assim. Só podemos entrar tentando atravessar aquelas montanhas, mas seria um banho de sangue e perderíamos centenas de milhares de soldados. Mas o que podemos fazer em vez disso é o seguinte: eles ainda não têm armas nucleares. Podemos usar uma arma nuclear, como no Japão, seguindo a mesma lógica até que se rendam, como fizeram os japoneses. Você pode ver que esse é um raciocínio muito tentador, e quando você tem armas nucleares, pode pensar, é por isso que as temos. Então, acho que você entende o que estou dizendo? Eu acho isso insano. É absurdo porque não leva em consideração o que aconteceria depois. Mas quando ele se deparasse com a escolha entre se render ao inevitável, que é uma derrota militar total, ou escalar convencionalmente e perder centenas de milhares de pessoas, acho que ele não sobreviveria politicamente e seria destituído pelo próprio partido, não chegando ao fim do mandato se isso ocorresse. Correto. Ou escalando para um desastre onde ele não tem freios e contrapesos. Supostamente há freios e contrapesos, mas também existiam para entrar em guerra sem autorização do Congresso, e isso já não vale mais. O uso do poder militar, a lei dos poderes de guerra de 1973, tudo isso já era. Não confio que haja freios e contrapesos no uso e liberação de armas nucleares, por isso me preocupo mais com isso do que com Israel. Essa é uma percepção realmente boa e fascinante. Bem, Danny, estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui, e eu só quero agradecer por ser um verdadeiro patriota, por falar o que pensa e pelo seu trabalho incansável. Você e sua equipe fazem um ótimo trabalho no YouTube. Sou um grande fã do seu canal e é uma honra sentar e conversar com você. Para todos, vocês podem encontrá-lo como Danny Davis Deep Dive. Daniel Davis, desculpe, Daniel Davis. Daniel Davis Deep Dive. Você sabe, ótimo canal no YouTube. Siga ele. Vamos colocar os links na descrição abaixo para que você possa acessar facilmente também. Danny, muito obrigado por tudo o que você faz. Prazer sempre, Sirius. Obrigado por me receber. Com certeza. Bom, pessoal, obrigado por terem chegado até aqui no vídeo. Não deixem de clicar nos links aí embaixo. Estou realmente ansioso para ver todos vocês na nossa próxima entrevista em breve.